digamos assim, fora do âmbito jurídico, eu estou me desmoralizando perante a minha própria equipe. Não. Tudo bem? Como é o nome do senhor? André? André, eu sou bem-vindo da Ronda do Consumidor. Aqui está o Kesley. O senhor está ciente do caso dele? Não, o Foi senhor... com o Matheus. O vendedor Matheus. O senhor é vendedor, gerente? Não, sou vendedor. Sou vendedor. Tá. O senhor pode chamar alguém para conversar com a gente? Tudo bem? Posso ajudar? Tudo bem? O senhor é o Verão? Não, Felipe? Ao Felipe. Deixa eu explicar o caso, então o senhor passa para o gerente. O Kesley esteve aqui no dia 11, nós estamos falando para a Ronda do Consumidor, tá? Sim. No dia 11, ele deu um sinal na empresa que ele se interessou por um veículo C3 Picasso, Citroën. Posso olhar? Pode, claro. Sim. Sinal de R$5.000. O contrato seria perfeito na sexta-feira, quando haveria proposta de financiamento, a entrega do veículo e tal. Só que não houve, porque eles desistiram da compra. Sim. Na quinta-feira, entrou em contato na sexta, solicitando então a devolução do sinal, conforme a súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. O vendedor que conversou com ele, bem como o gerente, se negou a fazer esse ressarcimento. Aí a gente veio aqui hoje para conversar com a empresa, entender por que houve essa negativa e apresentar a súmula do Superior Tribunal de Justiça que determina que, nesse caso, o consumidor faz jus ao ressarcimento. Sim. Eu sou gerente da loja de carro. Na loja de lá é outro pessoal, tá? Tá. Seu contrato foi feito aqui, né? Foi feito lá de lá. A gente vem aqui, mas normalmente direciona para lá, depende do entendi. vendedor que tá. Tá. Aí o senhor veio comprar? Sim, claro. Mas o Matheus atendeu a gente aqui, depois que levou a gente para lá. Tá. E aí, entendi. Tudo bom? Como é o nome do senhor? Alberto. Alberto, o senhor é gerente? Sou proprietário Proprietário da empresa. O senhor está ciente do caso do Kesley? Todo sim. Tá. Ele fez uma promessa, né, de compra, valor de R$5.000 em Pix. Só que 2 dias depois ele desiste da compra. A súmula 547 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que em contratos consumeristas, quando o consumidor dá um sinal e desiste da compra, ele tem direito ao ressarcimento. A gente veio aqui porque esse ressarcimento foi negado a ele. Tem alguma proposta da empresa de fazer essa devolução, esse ressarcimento? Não, na verdade, eu não sou especialista na área jurídica, Ok, mas como proprietário da empresa eu tenho que ter um certo conhecimento. claro. Até onde eu sei, ele tem direito de devolução se a compra for virtual. Uma compra presencial, ele perde esse direito. Senão, não faria sentido ele dar um sinal de negócio para a gente poder retirar a mercadoria de venda para poder atendê-lo. O que a gente costuma falar com o cliente é que o mesmo contrato que resguarda ele, nos resguarda também, né? Então, um exemplo, se o cliente comprar um carro na nossa empresa, concordando com o contrato, né? Porque até que o contrato seja assinado e o sinal de negócio seja acreditado, Sim. a venda não foi concluída, correto? Sim. Então, um exemplo, o cliente comprou o carro na nossa empresa, assinou o contrato, né, foi embora para casa, tranquilo com a compra que ele fez, e ele volta 2, 3 dias depois, conforme o caso, Sim. e a hora que ele chega aqui, a gente fala assim, o carro foi vendido para outra pessoa, né? Porque a outra pessoa chegou aqui e pagou mais caro pelo carro, Ok. né? Ele tem um contrato que resguarda a compra dele. Da mesma forma, o contrato resguarda a empresa. A nossa empresa, ao contrário de muitos colegas, ela não aceita fazer uma venda virtual. A gente não quer trabalhar dessa forma, entendendo que a gente trabalha com um produto de valor agregado alto, que tem muita complexidade no trâmite, documentação, etc. Né? Então fica muito complicado a gente trabalhar dando o direito do cliente desistir em 7 dias, conforme reza o Código de Defesa do Consumidor, entende? Sim. Então, quando o cliente faz a compra, né, e contorna todas as suas objeções, como foi o caso dele, ele esteve aqui na loja, o nosso consultor atendeu ele, Sim. ficou até 2 horas depois do horário, fazendo o trabalho dele, não estou falando que ele fez nenhum favor para o cliente, não. Sim. Mas a loja fecha às 19 horas, ficou até às 21 horas com o cliente, Sim. fez tudo o que precisava, contornou as objeções de carro da troca, contornou objeções de financiamento, todas as dúvidas são sanadas, a gente não obriga, a gente não força a barra para fechar nada, mas o negócio foi fechado. Eu expliquei isso para ele e para o sogro dele quando eles voltaram aqui no outro dia. Né? Quando o negócio ele é fechado, né, é startado um procedimento dentro da empresa e é gerado todo um custo
A empresa aqui ela é muito organizada, muito profissional, a gente paga caro, um aluguel, os nossos funcionários, são 24 funcionários, né, à disposição do cliente. Sim. Então, quando ele volta colocando questões pessoais dele para desistir do negócio, ele tem que arcar com as consequências contratuais. Você ficaria muito fácil, todo cliente chegasse que comprasse, eu não daria conta de trabalhar dessa forma. Né? E o que a gente fez como proposta para ele, né, de ajudá-lo nas questões pessoais dele, é ele escolher um outro carro dentro da nossa empresa. Eu falei com ele que isso não é obrigação nossa, porque a nossa obrigação é zelar pelo contrato que foi assinado por ele. Okay? Essa é a nossa obrigação. Sim. Como eu disse no início, o contrato ele resguarda tanto o consumidor quanto o lojista. Okay? Mas, como nós somos pessoas de bom senso e procuramos entender o lado pessoal, que a gente lida com pessoas, né? E pessoas passam por problemas, nós demos a opção para ele. Inclusive, você me chamou de negligente quando eu fui escolher um carro mais barato. Deixa ele só terminar aqui, Tá porque bom, a gente vai então. adentrar nesses detalhes. Eu dei a opção para ele de escolher um outro carro. Ok. Entendeu? Tá, agora o senhor é Heron? Não, é Alberto. Ok, entendi o que você está dizendo, só que aqui, ó, tá vendo? No próprio contrato de vocês, você coloca como os 5 mil e o descreve como sinal de negócio, certo? Vamos lá, segura aqui para mim, por favor. O artigo a que o senhor se refere, 49, fica à vontade. O que foi colocado no negócio? Tá. O artigo 49 do Código de Defesa que o senhor se refere, sobre a devolução em 7 dias, que o senhor falou, ele é um artigo que diz sobre vendas realizadas fora do estabelecimento comercial, que não é o caso aqui, certo? Então vamos lá. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura o ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos ou serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Não é o caso aplicado aqui. Ok. Né? Então não há se falar em direito de arrependimento. O que nós estamos falando aqui é a súmula, eu vou mostrar ao senhor, 543 do Superior Tribunal de Justiça. Aqui, ó, Superior Tribunal de Justiça, súmula 543. Direito do consumidor, contrato de compra e venda. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel ou qualquer bem submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente, vendedor ou construtor, ou parcialmente caso tenha sido comprador quem deu causa ao desfazimento. Isso é a súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, neste caso concreto, nós estamos falando de uma relação consumerista. Quando se fala de uma relação civil, aí sim o senhor está coberto de razão que, em havendo uma desistência, a arras, que é esse sinal, é entendido judicialmente como uma indenização a quem vendeu. Não se aplica aqui, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça simulado. Né? Então, ele faz jus ao ressarcimento, porque o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é um risco do negócio. Né? A partir do momento que o senhor anuncia um veículo em uma plataforma, seja presencial ou seja virtual, a empresa está assumindo um risco. Né? O empreendedor ele assume riscos. E o consumidor, ao fazer a desistência, ele não gerou nenhum prejuízo ao estabelecimento a partir do momento em que o carro continuou, inclusive, sendo anunciado e o contrato, o veículo não foi entregue, o bem não foi entregue, o contrato não foi perfeito, ele seria perfeito no dia seguinte, certo? Então, nesse caso, não se prevalece o entendimento de que ele não tem direito. Bem, se prevalece, Mendes, pois não. Eu sou um admirador do seu trabalho. Muito obrigado. Respeito o seu trabalho, a sua equipe. Fico feliz. Tá? De vez em quando eu assisto vocês. Sim. E ao contrário do que eu vejo acontecendo em alguns estabelecimentos aqui, Sim. não vai acontecer. Você é muito Fico feliz. bem-vindo. Muito aqui, obrigado. Okay? Muito obrigado. E acho muito legal, né, o consumidor ter esse apoio Sim. de quem é instruído, de quem é estudioso. Ok? Mas, retificando algumas coisas que você falou, da mesma forma que eu, quando monto uma loja comercial e anuncio os veículos, eu entro em alguns riscos. Sim. O consumidor também, quando ele assina um contrato, concordando com as cláusulas contratuais, concordando com multa rescisória, concordando com perda de sinal, ele também assume alguns riscos. Aí o que acontece?
Eu tenho um conhecimento, óbvio, como administrador formado, como empresário, mas o meu conhecimento é limitado, tá? E aí a gente discutir jurisprudência, a gente discutir o que está lá fora do Código de Defesa do Consumidor, aí isso não cabe a gente discutir aqui, ok? Aí a gente vai discutir isso entre profissionais da área jurídica. Você está falando de um processo judicial? Se for o caso, sim, ok? Não é o que a gente almeja, não é o que a gente espera, mas é um direito dele entrar com um processo então judicial. não vai haver negociação aqui, acordo aqui, para fazer devolução? Aqui não, aliás, acordo, né, já foi feita uma proposta de acordo para ele, né? Não, mas aí seria oferecer outro veículo, ele não quis. Okay. É o direito do ressarcimento. Isso. Só acompanho o trabalho, eu fico feliz por isso, só que aqui a gente fala sim do Código de Defesa do Consumidor, né? Sim, inclusive, quando houve esse julgado pacificado no STJ, o que estava em voga era o Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, nós não estamos falando de matéria diversa ao CDC, é matéria do Código de Defesa do Consumidor. Mas o senhor tem a opção de não fazer o acordo aqui, o senhor acompanha o trabalho, o senhor sabe que a gente busca um acordo, existe um trabalho, vai ser judicializado. Só esclarecendo, existe um trabalho, né, dentro da empresa, além do trabalho comercial que é feito, existe todo um trabalho administrativo, financeiro, jurídico, né? E a partir do momento em que eu cedo, né, a solicitação de um cliente ou um acordo feito aqui, digamos assim, fora do âmbito jurídico, eu estou me desmoralizando perante a minha própria equipe. Não, o senhor não está. Não, se o sentimento seja esse, eu entendo e respeito, mas o senhor fique tranquilo, porque o senhor não vai estar cedendo ao posicionamento de um cliente. Na verdade, o senhor vai estar demonstrando ceder ou cedimento ao entendimento legal. Né? É isso que a gente espera de um empreendedor. Quando não há... Só um minutinho. O senhor está falando do contrato. Né? Existe no direito civil a máxima ou um princípio de pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes. Só que isso não é um princípio absoluto. Vamos pensar. O senhor está aqui, se eu falar com o senhor assim, vamos fazer um contrato, estou precisando de dinheiro, vamos fazer um contrato que eu vou ceder um dos meus pulmões para o senhor a troco de dinheiro. Assina esse contrato. Esse contrato tem validade? Não, porque ele fere um princípio constitucional. Da mesma forma como este contrato aqui, no que dispõe a não devolução do arras ou do sinal, ele também não tem validade porque ele dispõe contra uma norma cogente, que é o Código de Defesa do Consumidor. Aí eu acho que isso aí seria competente e o juiz está, né, declarando isso, porque eu respeito o seu trabalho, né, respeito o seu posicionamento, mas eu espero que você também respeite o meu. Estou respeitando e estou tentando instruir o senhor, já que o senhor acompanha o trabalho. Eu sou uma empresa estruturada, tem um departamento de jurídico. Então vamos para a justiça então. Não vou discutir essas questões, tá? Então nós vamos em juízo, quando vier a decisão a gente reporta a audiência também. Vamos prestar conta. Perfeito? Alguma dúvida que você queira? Não? Tá certo. Algo mais que você queira dizer? Não. Tudo bem, obrigado. Então vamos acompanhar aqui então. Não há de se falar Vamos lá, Kézia, a gente termina. Vamos terminar. Café, uma água? Não, eu tô bem. Obrigado. Deixa eu sair por aqui.